E este ano será inesquecível, mesmo que vocês queiram esquecer. É o Teen. É. O Gun... desculpa. O Gun fala uma versão dessa frase, mas não é mesmo que vocês queiram esquecê-lo. Esse ano vai ser... vamos fazer esse ano inesquecível, é uma coisa assim, nos cursos do presidente. Mas o Gun, o Teen, pega a fala do Gun e vira pra, tipo assim, e vamos esquecer o clube de música. É tipo aí. É tipo isso. Você se lembra da primeira vez que tomei o leite da sua mãe? Sabia a segunda frase! Eu não acredito! É claro que eu tinha! É o Teen. Amiga! Essa é muito boa! Não acredito que você escolheu a mesma que eu. Ainda existem pessoas gentis por aí, você só precisa lutar um pouco. Ai, meu Deus. Eu não sei, Vanessa. Foi o Tim, eu lembrei. Foi Isso. o Tim. Ele tava falando com o Gun como Lion, né? Isso, exatamente. Ah, lembrei. Eles estavam... Foi quando o Gun manda mensagem agradecendo pela ajuda com os instrumentos. Sim. Eu lembrei. Oi, meu nome é Mari. E meu nome é Nessa. E esse é o Bellycast. Caso vocês não tenham adivinhado pela cena anterior e pela musiquinha na intro, hoje nós vamos falar de My School President, com spoilers. Então, se você não quiser spoiler, sinto muito, pode parar por aqui. E caso você ainda não tenha visto a série, os links para poder assistir vão estar na descrição. Assistam pelo link oficial, a gente vai deixar o link disponibilizado aqui na playlist, que é o link direto para a GMM. A GMM já disponibiliza a legenda em português, então vão lá dar view para eles, porque eles merecem muito. E se vocês querem ter mais conteúdo também de Gemini 4. Gente, então, só para deixar contextualizado para vocês, porque a gente teve que dividir o podcast em algumas partes. Por quê? My School President é uma série muito extensa, com episódios muito longos. Então a gente escolheu, na verdade, fazer 2 episódios por podcast. Então a gente tá fazendo 1 e o 2. E também é sempre focado em Teen Gun. A gente, no futuro, vai fazer especiais com as outras coisas que a gente tem que falar sobre a série, tipo casais secundários ou qualquer outra coisa, mas o foco principal no momento e dos primeiros podcasts, primeiros episódios, vão ser sempre em Teen Gun. A gente tava tentando decidir, né, quantos episódios da série a gente colocaria em um episódio do podcast, porque acabou ficando muito extenso, né? A gente se empolga muito, a gente gosta muito, começa a comentar com muitos detalhes. Então a gente ficou na dúvida. Vocês preferiam que a gente fizesse realmente um episódio de podcast de 1 hora, comentando de 2 episódios, ou que o episódio do podcast se estendesse pra gente poder incluir uma maior quantidade de episódios da série no mesmo episódio do podcast? Então é ideal vocês comentarem aqui embaixo e falar com a gente nas redes sociais, que inclusive tá na descrição. Se quiser falar com a gente, entre em contato ou pelo Instagram ou pelo Twitter para falar com a gente a respeito disso, ou deixar nos comentários aqui embaixo pra gente poder se organizar bonitinho. Nós temos os canais no YouTube, que a gente vai postar o vídeo, né? Com algumas fotos e alguns vídeos passando enquanto vocês escutam. E a gente também vai postar no Spotify. Então nós vamos deixar todos os links das nossas redes sociais aqui na descrição, para vocês poderem encontrar a gente com facilidade. E lembrando que os episódios saem toda sexta-feira às 19 horas. E qualquer problema que aconteça, a gente vai notificar vocês através das redes sociais. Vamos começar com algumas curiosidades. O Force, assim, é meio que engraçado pensar que os papéis de Teen Gun parece que foram trocados, se você considerar a personalidade deles na vida real. Porque, um detalhe, assim, pequeno, que dá pra fazer um paralelo pra gente começar. Depois eu comento das coisas que eu vou falar sobre o Jam. Mas, por exemplo, tem a cena do Teen, quando ele vai no quarto do Gun e acorda ele pra eles irem caminhar, sabe? Aham. Que o Gun tá, tipo, não quer levantar, tá com preguiça de levantar, e na verdade na vida real é trocado, né? Tipo assim, o Forth é aquele que acorda 7 horas da manhã pra exercitar e comer saudável, e o Gemini é o que quer dormir até tarde, né? E isso a gente viu muito também na Safe House. Quem acompanhou Safe House viu muito disso, que parece que os personagens foram trocados, o que mostra claramente que eles são atores incríveis. E quanto ao Jam, na escola dele, né, quando ele tava na escola, ele fazia parte, né, de workshops de música, ele fez várias apresentações na escola dele, ele participava de uma banda, a banda dele chamava Toxic, e na vida real, né, ele sabe tocar violão, piano e bateria. Então, assim,
Engraçado parar pra pensar nisso, né? Não, verdade, porque, né, na série é o Gunn, né, que tem o sonho de se tornar um grande artista da música e tal. E na vida real o Jamie que é mais empenhado nisso. Uhum. Então, entrando na primeira parte, assim, da série mesmo, a gente começa assistindo o Gunn falando as regras do clube de música. Muito seriamente, listando as regras como se fosse um assunto muito sério. Pra seguir a risca. À risca. Regras mencionadas pelo Gunn. Número 1. Este clube não aceita quem toca só pra chamar a atenção das meninas. Por que será, hein, Mariana? Né, mas tudo bem. BL, não é mesmo? Ou aqueles que querem apenas se divertir, ou mesmo aqueles com talento, mas sem paixão. Aqui queremos apenas pessoas que gostam de tocar música. E aí corta pra próxima cena. Sabe qual é a próxima cena? Qual é a próxima cena, amiga? Gunn comprando espetinho na rua. Ah, claro. Detalhe. E ele fala sobre entrar só pra se divertir, sendo que eles são a própria diversão, né? Exato. Eles têm a fama de só comer, né? Churrasco de porco o tempo inteiro. Então, ele já fala as regras e corta pra ele comer no churrasco. A primeira regra que ele mesmo violou. Então, assim, já mostra pra gente aí a seriedade do grupo. Mas tô brincando, eles são muito talentosos, a gente tá só zoando aqui. Aí, depois, outra coisa engraçada também desse inicinho. Quando mostra o clube de música pela primeira vez, tem um monte de juniors, né? Assim, que estão entrando pro clube. Aí eles estão lá comendo churrasco de porco junto. E esses caras desaparecem, né? Ao longo da série. Não voltam. Sim, é verdade. Um segundo, Dão a entender no início que eles estão ali só pra, tipo, passar o tempo. E que quando começa a ficar mais disputado, assim, né? Porque, caso vocês não tenham assistido, estão só ouvindo a gente falar, nós vamos chegar nesse ponto, mas chega numa parte que tá numa disputa, assim, né? Entre o clube de música e a diretora da escola. Então eles dão a entender que quando começa essa disputa mais séria, eles desistem e nunca mais voltam. Mas, assim, sei lá, né? Nunca mais voltaram. Ficou esse um pouquinho aí nesse meio sem respostas. Mas assim, tudo bem, a série vale a pena do mesmo jeito. Mas se você parar pra pensar, assim, o objetivo de tudo, né? Porque esse início é todo, assim, aquela pressão de precisamos restaurar a reputação do clube, né? A gente vai falar do histórico do clube, uma coisa aconteceu aí no ano anterior. Mas esse início é todo muito pesado por conta de vamos restaurar a reputação do clube. Reputação do clube pra quê? Se não tem nenhum novato, quem vai estar nesse clube no ano seguinte? Olha só. No final, muitas pessoas querem participar do clube, ok? Informação da sua cabeça, né? Porque eles não mostram. Não tem. Mas tudo bem. Criando fanfics como sempre. Importante pra sanidade. Mas, então, vamos falar um pouquinho do histórico, né? Eles mostram pra gente que no ano anterior, no campeonato lá, né? Concurso do Hot Wave, que é um concurso de música. A banda Chinchilla, que aparentemente é o nome da banda da escola, né? Que, tipo assim, os membros variam de acordo com quem ainda tá na escola, pelo menos isso que eu entendi, né? Então a banda Chinchilla apresentou no Hot Wave no ano anterior, com o líder do clube de música do ano anterior, que é o Yak, que é um personagem horrível, que nós vamos conversar sobre ele em alguns momentos. Deus. Mas apresentou com o Yak, e aí no meio da música ele para a música, porque tem um cara dando em cima do namorado dele, e começa a espancar o cara e tal. Então, essa parte... Gente, sério. É porque as pessoas vão ouvir o podcast e pensar, nossa, só enaltecer. Não, nós vamos falar dos pontos que são incríveis e dos pontos que também foram baixos, assim, da série, na nossa opinião. Você pode ter amado tudo do começo ao fim. Mas a gente tá avaliando, fazendo um review, um grande review sobre a série inteira. Então, é a nossa opinião em relação a isso. Inclusive, o que eu ia falar, voltando pro seu raciocínio, me incomoda muito, porque assim que o Yak, ele decidiu ir brigar, ele cagou e andou pra banda. E, tipo assim, eles são... É pra ser, tipo, muito unido. É um time, né? Isso me irritou muito no dia que eu assisti. Eu falei... Desculpa, gente, palavrão. Vocês não... Ele simplesmente não ligou pra banda. E eu fiquei... Cara, tipo... Me irritou um pouquinho. Mas tudo bem. Ele... Assim... Muito claramente eles mostram que o cara que foi dar em cima da namorada dele fez intencionalmente pra avacalhar a banda dele enquanto eles estavam no palco, né? Sim, porque sabia que ele provavelmente iria explodir, né? Pra ele a cabeça bem quente. Dá pra ver no decorrer dos episódios que ele aparece. Ele é um cara com a cabeça bem quente, assim. Ele se irrita com muita facilidade. E ele foi trouxa, né? De cair. Trouxa. Porque, assim, no meio de todo mundo, nada ia acontecer com a namorada dele, sabe? Ela tava ali, tinha as amigas dela perto, tinha milhões de pessoas do lado.
Ele tava vendo ela ainda, o cara tava só do lado dela, assim, dando em cima dela. Não tinha E essa deixou necessidade. estragar. Até porque a música que ele ia cantar era pra ela, sabe? Tipo assim, poderia ter sido um momento perfeito que foi estragado por uma bobeira. Mas tudo bem, vamos lembrar que a gente tá falando de um monte de adolescente, né? Então vamos pensar que adolescente sempre faz merda mesmo, assim. Não assim, fudendo. Eu, quando adolescente, não bati em ninguém, não, mas tá valendo. Não, amiga, eu tô dizendo assim, que vamos lembrar que vamos passar esse pano. Vamos lembrar que tem adolescente que gosta de fazer merda. Então, né, vamos pensar que foi por causa de um ato mais, assim, adolescente, de insegurança. Eu prefiro pensar desse lado. Eu não, eu penso que ele é responsável mesmo. Mas então, isso que aconteceu com o Yak, né, no ano anterior, gera a regra, né? É o que faz eles fazerem a regra de que só pode namorar depois que o Hot Wave passar. Na verdade, tem o impasse de o Teen inicialmente acha que só pode namorar se ganhar o Hot Wave, né? Mas a regra é só pode namorar depois do Hot Wave por causa dessa regra. Porque na mente dos membros do clube de música, namorar alguém pode acabar com a sua vida, pode acabar com as suas oportunidades, pode te fazer mal. Então eles veem o amor muito nessa perspectiva de, tipo assim, não é algo bom, é algo que pode causar mal, então só pode namorar depois que o concurso terminar, né? Uhum. Então tá, aí passamos agora para a primeira cena que o Tina aparece. Que, na verdade, é o sonho do Gun. Você lembra do sonho do Gun no início? Lembro, eu amo essa cena, cara. Eu amo muito essa cena, cara. Ele chega pitando, gente, muito bom. O que é essa Eu cena? falei, gente, uma curiosidade sobre mim que ninguém quer saber, mas eu vou falar. Eu relutei muito pra assistir My School President. Muito. E, porque, assim, a temática de colegial, essas coisas assim, por eu já ter mais um pouco de idade, eu perdi um pouco o interesse em coisas colegiais, assim, mesmo tipo do mesmo. E aí eu falei, eu não vou assistir My School President, não vou. Aí eu comecei a assistir. A primeira cena, logo de primeiro eu falei, que inferno, eu vou amar essa série. Ai, que ódio. Então, pra aqueles que não viram, né? Primeira cena que o Tina aparece, que é o outro personagem. Até agora a gente tá falando do clube de música. Estamos falando sobre o Gun, né? Que é o personagem que faz parte do clube de música. Tem outro personagem que é o Teen, que pela primeira vez que ele aparece era um sonho do Gun. E ele aparece vestido de policial. Segurança da escola. Cada um com seus fetiches. E aí ele tá, tipo, parando a apresentação deles no Hot Wave, né? Impedindo eles de continuar. Daqui a pouco eu vou voltar nesse ponto. Vou até dar um spoiler aqui. A gente vai falar um pouquinho em geral da série. E aí, no fim, a gente tem alguns paralelos que a gente vai comentar. E essa informação eu vou voltar nela mais tarde, hein? Mas tá, essa é a primeira cena de sonho que o Tina aparece. Primeira cena real que o Tina aparece. Você lembra qual que é, Mari? Lembro, porque ele tá na fila, assim, a diretora tá falando. E aí o Gun vai e faz, tipo assim, uma piadinha sobre a presidente da escola, porque ele, né, ela basicamente, na cabeça dele, quer arruinar a vida dele e destruir o clube de música. E aí o amiguinho dele fala assim, cara, fala baixo, que o filho dela tá bem atrás. Então, a primeira vez que a gente vê o Teen, de verdade, sem ser o do sonho, né? O Teen mesmo, é ele, tipo assim, olhando apaixonadamente pro Gun, né? Sim, muito. Cena. Assim, e eu achando que ia demorar, tipo, 30 episódios pra acontecer alguma coisa. A primeira vez que eu vi ele olhando pro Gun, eu falei, garoto, tu é gay, cara? Tu gosta do Gun? Eu falei, cara, que eu não acredito. Aí eu falei, gente... O contraste entre, tipo assim, a apresentação que o Gun fez pra gente do Teen e a realidade do Teen é muito clara. Porque eles começam o primeiro episódio tentando passar pra gente essa visão de que o Teen é um babaca. Carrasco, né? Babacão, E assim, nessa primeira apresentação do personagem, ele já mostra essa dualidade, sabe? Que ele é um babaca carrasco pela visão errada do Gun, mas que na verdade ele é um paraquinha mesmo, assim. Que gado, o famoso gado. Isso. Esse aí. Esse é rei, olha, é rei do gado mesmo. Esse é babado. Exato. Mas então, aí vamos agora então um pouquinho mais pra frente. Então eles começam esse impasse. É importante citar só pra não deixar passar. No ano anterior, por causa do que a gente contou que aconteceu no Hot Wave, o diretor do ano anterior deixa eles continuarem com o clube de música, sobre a condição que eles vão tentar ganhar o Hot Wave do ano seguinte pra restaurar a reputação do clube.
Pra que ninguém continue, né? Que não tem Junior nenhum. Sim. Mas é isso. Vanessa, por favor. Mas tá. Tem então, Júnior sim, gente, só não mostrou. eles são invisíveis. Eles estavam ali atrás, assim, de chroma key. Não faz. Amiga, mas não tem porquê aparecer o Júnior. Não interessa, a série é Tingan e acabou. Prossiga, amiga. Então, aí beleza. Aí vamos continuar. Tá tendo esse impasse. A nova diretora é a mãe do Tim, que quer terminar com clubes inúteis da escola. Qual é um clube inútil da escola? Um clube de música. Gente, me deixa muito triste essa palavra, porque é assim mesmo que se referem ao clube de música, entendeu? Nossa senhora. Mas é porque o clube de música, os meninos caíram na porrada no meio de um concurso, né? Então, assim... Sim, e depois não fizeram mais nada a não ser comer churrasco de porco. Então, eles estão realmente com uma fama bem ruim nesse momento. Mas, então, aí ela quer terminar com o clube de música por esses motivos. E acaba que começa a disputa pelo presidente da escola, porque a decisão de quais clubes continuam ou não fica com o presidente da escola, né? Entramos agora no primeiro ato que o Tim faz pelo Gun. E o Gun Tanaka não Sabe repara. o que é uma coisa interessante? Desculpa interromper seu raciocínio, amiga. Claro, por favor. Uma coisa que eu notei, eu não sei se eu tive essa sensação sozinha, mas apesar do Gun ser um personagem que é no foco o tempo inteiro, eu sempre tenho uma perspectiva mais do POV, né? Que é o point of view do Tim. É como se o Tim, na verdade, fosse o personagem, entre aspas, principal, porque é muito focado nas fantasias do Tim, mas isso a gente só vai ver, acho que é no segundo episódio, porque no primeiro é muito focado no Gun, então você vai desde o início achando que vai ser só ele focado ali, e vira completamente a chave, porque quem se torna o foco vira o Tim. Depois, lá pra frente, claro que meio que vira e também vira uma perspectiva do Fort, né, mas isso é só lá na frente, que a gente só vai falar depois. Mas assim, eu fiquei... Perspectiva do Gun, né? Desculpa, Olha, gente, consigo. Desculpa, gente. Consigo separar. Segura a Alice. Então, mas é porque eu fiquei, tipo, quando eu comecei a assistir, eu não imaginava. Eu, de verdade, eu não esperava que desde o início eles já iriam me mostrar totalmente a perspectiva do Tim, sabe? De apaixonado, e enfim, eu não imaginava. E foi aí que me prendeu a série, porque não vi em outra série esse tipo de coisa. Porque, né? Quem não se apaixona pelo Tim? Ai, gente, não é verdade. Eu sou sapatão, hein? Tá merda. Mas então, eu acho... Na verdade, eu acho que os dois tem o papel principal bem dividido. Mas tem essa separação no início mesmo. O primeiro episódio é 100% focado no Gun. E o segundo episódio é 100% focado no Tim, né? Pra mostrar a perspectiva dos dois. Assim, 100%, meu modo de dizer exagerado, né? Mas vocês entenderam. Porque é mais focado nos pensamentos dele, em como ele vai se desviar, tipo, dar um jeito dele de conseguir fazer dar certo pro Gun, entendeu? Mas então, aí beleza, começa a ter essa disputa, aí vem a disputa do presidente da escola, né? Que aí vem o primeiro ato, assim, que o Tim faz pelo Gun, que o Gun enxerga como se ele estivesse fazendo algo absurdo, né? Que é o Tim, que não queria concorrer ao presidente da escola, porque ele achava que ia consumir o tempo dele. E só um PS aqui, o Tim, a mãe do Tim, que é a diretora da escola, fica incentivando o Tim a tentar virar o presidente da escola. E o Tim não quer. Ele fala, não, isso vai gastar muito meu tempo, eu tenho que concentrar nos estudos, eu não quero. No momento que afeta o Gun, ele se propõe a fazer pra poder tentar ajudar o Gun, né? E ao longo da série, ele faz milhões de coisas que ocupam o tempo dele inteiro pelo Gun. Então, ele trabalha na loja da mãe dele, né? Tipo assim, tem milhões de coisas muito. Que ele vai fazendo. Ele assiste o Gun ensaiar. Só assiste, observa o Gun ensaiando. Não, e nesse meio tempo, vivendo a vida que ele precisa viver, que é estudar e sendo presidente da escola. Tentando passar em medicina. Isso, e ali, 100%, 24 horas tentando ajudar o Gun. Tô te falando, cara. O cara, minha amiga, quem não quiser casar com esse homem, tá maluco. Eu não precisava fazer muita coisa pra mim, não. Eu aceitava casar com ele rapidinho. Eu também. Mas então, voltando, né, à série. Então tá, aí tá nisso. Aí a mãe continua insistindo, né, pra eles fecharem clubes, que eles estão precisando de economizar dinheiro na escola, sei lá. E aí o Tim tem que tentar incentivar o Gun, o clube de música, né, a ganhar algum campeonato pra provar pra... Não é nem pra mãe dele, é pro... Como é que fala? Pro conselho.
Isso, para as pessoas importantes que mandam na escola lá que paga. Pra provar pra eles que o clube de música é importante. Então o Teen começa a procurar campeonatos pra eles poderem ganhar. Só que o único campeonato que tem é um que eles não estão interessados em participar. Aí o clube de música decide que tocar numa praça é mais interessante do que participar do campeonato. E eles vão tocar numa praça, você lembra disso? Tipo assim. Eu lembro que ele canta uma musiquinha e o Tim tá tipo assim, não posso demonstrar que estou afetado, mas não consegue. Eu tô descendo o Tim ali. Porque também é outro personagem que eu casaria, era o Gun. Quem não casaria com o Gun? Antes disso, chega o Tim e aí o Gun tenta subornar ele. O Gun vai pertinho dele e fala: aqui, 20 baht pra você ir embora, né? Tipo assim, pra você não fazer nada contra a gente. Mari, de acordo com o Google, 20 baht é 2,89. Tadinho, gente. Meu Deus. Não dá nem pra comprar uma Coca-Cola. Olha aqui, mas dá pra comprar um Guaravita, pô. Moro no Rio, é R$2. Nossa, qualquer 5, ninguém merece. Amiga, e tem lugar aqui, olha, que você vende pão salgado por R$1 e ainda ganha um Guaravita, cara. Então, assim. aí, dá pra comprar uma coxinha, um Guaravita, então. Aí, uma refeição, cara. Tá valendo. Mas tá, eles tocam nessa praça, né? Tudo bem, não dá certo, é claro, todo mundo já sabia. Eles acabam indo participar do campeonato que o Teen tinha citado, né? Pra tentar ganhar o campeonato. Lembrando o PS, é um campeonato de música folk. Quem não sabe, procure no Google, porque realmente é um tipo de estilo de música, um gênero de música que não é o que o grupo faz, né? Tipo, é completamente oposto. E a primeira vez que eu ouvi essa música, eu vou falar uma coisa, mas gente, não me mata. Eu juro que eu amo todas as músicas agora. Mas a primeira vez que eu ouvi essa música, eu não fui a maior fã dela. Mas aí eu fico ouvindo, né? Tipo assim, o OST da série o tempo inteiro, 24 horas por dia. E agora eu amo todas as músicas, inclusive. Mas essa música, ela é diferente, né? Ela não segue as músicas, o estilo de músicas que eles normalmente tocam na série, né? Porque é folk, amiga. Sim. Exato. E é tipo, o folk, o que não é, na verdade, se você for analisar a música folk, tem vários estilos de música folk, mas eles fizeram um estilo de música folk, mas voltado pro lado da Tailândia, o que lembra muito uma música tipo regional, tipo, pra Recife e Pernambuco é o brega, aqui é tipo funk, pra eles foram focado pro folk mais regional, sabe? Não sei se deu pra entender o que dizer. Uhum. Aí, tem uma cena que é muito, muito bonitinha, eu gosto muito. Que é quando o Teen tá ensinando o Gun a prestar mérito. Lembra que eles vão num templo? Porque o Gun quer... Não sei se pode falar prestar mérito, mas eles vão num templo juntos porque o Gun quer pedir pra dar tudo certo na competição e pra banda deles ir bem. Na verdade, juntos não, né? O Gun está lá e o Teen meio que segue ele até lá, né? Esse é outro tópico que eu vou falar, que é Stalker Teen. Eu tenho esse tópico pra gente discutir. Mas não vamos, né, nos precipitar. O Gun vai, e onde o Gun está, o Teen aparece magicamente sempre. Mestre dos Magos. Mas ninguém nem vai saber que é Mestre dos Magos, gente. Procura no Google. Mas continuando. Ele tá lá no templo, tentando desejar tudo de bom para a banda dele. E o Teen chega e começa a ensinar ele como fazer isso. Eu amo essa cena, sabe por quê? É a primeira vez que a gente vê o Teen abertamente ajudando o Gun. Sim. Antes dessa cena, o Teen ajuda o Gun o tempo inteiro. Ele respira pelo Gun, mas sempre escondido. Sempre fingindo que não é o que ele tá fazendo. Fingindo que ele não quer que o Gun consiga. Fingindo que ele torce pra dar tudo errado. Nessa cena, o Teen chega e ele tá ativamente, abertamente ajudando o Gun a fazer os passos corretos ali no templo pra poder conseguir fazer o pedido dele. E ele até faz o pedido junto. Se eu não me engano, ele até pergunta por que você me ajudou, por que você tá me ajudando, uma coisa assim, né? Pergunta. Ele pergunta e a resposta do Teen, tá preparado? Eu lembro. Ele é ruim no momento. Não, ele fala que é porque ele é o presidente da escola e ele quer manter a reputação, não era isso não? Tipo, ele tá ajudando não é pelo Gun, é pela escola. Sempre essa a desculpa dele, né? Sempre. Mas eu gosto muito dessa cena por causa disso, né? A primeira cena... E é bonitinho também, um detalhe que quando ele vai ensinar os passos, ele fala, né?
repita comigo. Aí ele fala o nome dele completo, o sobrenome, mas só que ele fala o nome do Gun. E o Gun vai falar Gun e o sobrenome do Tim. Aí ele, não, esse é o seu sobrenome, tipo, já casados. Na cabeça do Tim já casaram, entendeu? Com certeza. Mas aí eles vão lá pro campeonato e agora chega uma parte que eu talvez seja cancelada, Mariana. Por quê? Ai, meu Deus. Dor de cabeça já. As guirlandas. Vamos falar sobre as guirlandas. Na minha opinião, muito sincera, e eu vou me justificar, não faz sentido algum o Tim não dar a guirlanda dele pro Chinchila. Eu vou deixar você terminar o seu raciocínio para falar a minha opinião. Eu também achei que não faria sentido nenhum. Mas a série queria fazer o quê? Drama. Fazer o Tim continuar. Sim, drama, claro. Porque a gente tá aí no quê? No primeiro, no segundo episódio, sei lá. Então, tipo assim, ele quer demonstrar que o Tim está cagando e andando pra ele e pro grupo, ele só tá realmente pensando na escola. Mas peraí. Tem um motivo pra isso. Então vamos lá. Por que o Tim tá fingindo que ele não se porta com o Gun? Porque o Tilson, que é o melhor amigo do Tim, que trabalha no conselho estudantil com ele, o Tilson fala pro Tim que ele tem que ser rígido com o Gun, porque isso vai motivar o Gun a querer provar que ele tá errado. Vai motivar o Gun pra dar o melhor dele, porque eles estavam muito preocupados que o clube de música só come churrasco de porco. Como que eles vão ganhar a competição? Então, o Tilson vira pro Tim e fala, você tem que ser rígido com ele, porque se você for assim, ele vai dar o seu melhor pra te provar errado. Então, o Tim fica seguindo esse conselho, ele fica sendo rígido por esse motivo. Mas, neste momento, então eles apresentam, deixa eu só contextualizar para caso alguém não tenha assistido, eles apresentam a música deles e aí tem 3 bandas que apresentaram e no fim são 4 jurados, 3 jurados? Cada jurado tem que dar uma guirlanda que vale 20 pontos pra banda que eles acharam melhor. Então, são os 2 jurados antes do Tim, dão pra 2 bandas diferentes, e aí o Tim vai resolver quem vai ganhar. Chega na vez do Tim e ele vai resolver quem vai ganhar. Nesse momento que o Tim vai resolver quem vai ganhar, não importa mais ele ser rígido. Ele, inclusive, gosta do Gun. Ele fazer o Gun ganhar era algo que ia ser positivo pra ele. Porque é o que ele quer o bem do Gun, e não tem motivo pra ele fingir que ele não quer o bem do Gun nesse momento mais. Mas mesmo assim, ele dá a guirlanda pra outra banda e faz mais umas coisas aí, pra quem não sabe a gente já vai explicar. Mas eu não me conformo. Fica muito parecendo que é só por drama e é só pra glorificar fazer algo pelos outros escondido. Tipo assim, porque é isso que eles estão tentando fazer, né? Porque o que o Tim fez realmente? Ele foi na plateia, ele comprou outras guirlandas. Primeiro ele conversou com os jurados e convenceu os jurados a abrir uma nova regra de que a plateia poderia dar guirlanda também, mas as guirlandas da plateia cada uma vale 1 ponto. E aí ele vai e compra várias guirlandas e vai distribuindo para as pessoas da plateia, falando votem no Chinchila, votem no Chinchila, votem no Chinchila, para poder eles ganharem mais guirlandas para garantir que eles iam ganhar. Esse plano é fofo de qualquer modo, porque poderia não dar certo, né? Mesmo com o voto do Gun, mesmo com o voto do Tim, poderia precisar das guirlandas do público. Então foi um plano inteligente. Mas, amiga, deixa eu te cortar um minuto. Assim, eu entendo o seu ponto. Assim, e lembrando aqui, eu vou fazer um adendo sobre a Nessa, que, tipo assim, ela é uma pessoa que ela gosta muito, assim, ela pensa muito racional para as coisas. E eu entendo o seu ponto de vista. Mas eu acho que quando eles decidiram fazer isso, porque eu não sei se você vai concordar comigo, mas se o Tim desse a guirlanda pro Gun naquele momento, o Gun já teria ganhado aquela batalha. E isso já iria fazer ele meio que, talvez, não se empenhar tanto, porque ele já ia achar que ele conseguiu vencer o Tim de alguma forma. Empenhar no não sei quê, se foi Mari? isso. Ele não tem que empenhar em mais nada. O que ele tinha que empenhar era pra ganhar essa competição. Pra poder provar pra mãe do Tim que o clube de música tem valor e ela não cancelar o clube. Era esse o objetivo. Se ele ganhasse... Mas aí, tudo bem. Se ele ganhasse e não cancelasse o clube, ok. Sim. Logo depois disso, o Tim vai se declarar pro Gun, né? Que acaba dando errado. Ou seja, não tem sentido algum. Ele poderia ter falado que ele tá do lado do Gun nesse momento sem problema algum. É só pra fazer drama. É só porque as séries gostam muito e glorificam muito a gente fazer as coisas pelos outros sem que eles saibam. Mas às vezes fazer as coisas pelos outros abertamente é tão bonito quanto, sabe? Não, sim, com certeza, eu concordo, sim. Eu entendo o seu ponto de vista, mas ao mesmo tempo eu entendi o que a série quis propor. Que não mas, faz assim, sentido. Como... Ainda defendo que é meu aquela ponto. história. Não faz sentido.
Não, tudo bem, mas assim, eu entendi, fazendo sentido ou não, eu entendi e fez sentido pra causar o drama. Até porque logo em seguida que ele vai tentar se declarar pro Gun, dá muito errado. E é muito triste a cena, inclusive. Dá errado Mas por enfim, coisas do destino. Mas não importa. nós vamos chegar lá. Mas então tá. E tipo assim, não, e só a mesma coisa. Essa cena das guirlandas é logo depois do Tim ter ajudado o Gun abertamente no templo, né? Então, assim, ele não tava mais sendo rígido, rigoroso, já tava meio que ali mostrando que ele tava um pouquinho do lado dele. Porque quando ele Amiga, quando ele pô. tava no templo, ele falou que o motivo de estar ajudando é porque ele não queria que o Tintila envergonhasse a escola. Ou seja, Esse é o motivo. se ele desse a guirlanda para o Tintila, ele está garantindo que o Tintila não está envergonhando a escola. Não, tudo bem. Tá no motivo Eu dele. entendo Tá justificado até no motivo que ele deu. Amiga, você tá passando um pano lindo pro Tim, hein? Eu entendo, tô entendendo o seu ponto, mas é que, tipo assim, a palavra que ele usou foi muito, muito pesada. Tipo, tu garantiu que você não envergonha a escola. Ah, tipo, eu não sei se é essa palavra que ele usou, não. Tô só falando o que eu lembro também. Ah, mas enfim, não importa, o Tim ama o Gun, é isso. Então tá. Continuando. Na hora que o Tim vai dar a guirlanda pro Gun, o Gun tá muito convencido. Eu não sei se você lembra. Ele tá com uma cara muito... Ele tem certeza absoluta que o Tim vai dar a guirlanda pra ele. Por quê? É isso, porque amiga, o Gun... Não, peraí. Porque o Tim acabou de falar que não queria que eles envergonhassem a escola, ou seja, estava do lado deles. E o que o Tim faz? Traíra. Não, amiga. Não. É isso que você tá vendo por outro ponto. É isso, tipo assim, ele sabia que o Gun tava com essa cara de tipo, eu venci, você tem que aceitar que eu venci. Gente, E o Tim vai lá e fala, não venceu não, lindo, tente de novo. Mari, você conhece o Tim? Sim, lógico que eu conheço, eu tô falando, amiga. Quando Claro na que ele não vida- fez nessa intenção. Não. Quando na vida que ele virar pro Gun e falar, você não venceu, não. Ele faz o que o Gun Nunca, mandar. ele já perdeu quando o Gun respirou. Exato. Tipo assim, eu sei disso, mas assim, na minha fanfic, e eu acho que foi a fanfic que o diretor construiu na cabeça dele, é isso, entendeu? Então, assim, desenvolvimento do personagem não é relevante, né? Amiga, eu aqui passando pano pro Tim. Mas então Fala mal do meu valendo. Tim não, hein, caraca. Olha, fico maluca, hein? Sabe qual que é uma possibilidade? Que o Tim não deu a guirlanda pro Gun pra trollar ele. Que trollagem. Porque ele já tinha combinado com a plateia. Com a trollagem dele. Tô zoando, gente. Não é a personalidade do Tim. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é uma conversa sobre tipo, opiniões diferentes. A gente vai discutir em várias vezes, porque a gente não vai concordar em várias vezes. Mas é assim, lembrando de novo que é só a nossa opinião. Você pode ter uma opinião completamente diferente da nossa. Entendeu? Tipo assim, é só E porque assim, a gente tá se divertindo mesmo. A gente é muito fã de My School President, tá? Não leve a gente a mal. Assistimos milhões de vezes já. A gente sabe detalhes, inclusive, de tanto que a gente já viu. A gente ama os meninos, então tudo vem de um lugar muito de carinho. Por favor, pelo amor de Deus. Mas então, próxima dúvida que eu fiquei. Vamos pra próxima questão? Qual é a próxima questão? Dor de cabeça de novo. Chinchilla então ganhou. Uhul, ganhou o campeonato. Nós temos relevância na escola e tal. Antes, na verdade, da minha próxima questão, deixa eu só comentar uma coisa que é fofa. Eles ganham um certificado, né? E vão lá pro palco tirar foto. Você lembra disso? Lembra? Aí eles estão lá no A palco. fala icônica do Gun, cara. Exato. Por favor. Então, ele fala essa fala em 2 momentos, né? A mesma fala do Sorria, senhor presidente da escola, né? Então é a primeira vez que ele fala isso, que eles estão lá tirando a fotinho, o Tim e o Gun com o certificado, que eles ganharam o concurso, e ele vira pro presidente da escola. Nessa hora o Gun tá zoando a cara dele, tá querendo provar que ele ganhou mesmo, que o Gun tem essa personalidade. Sim. E ele fica... Provando meu ponto mais uma vez, hein, galera? O seu ponto Só era pra sobre lembrar. o Tino. Qual que é a reação do Tino quando o Gun esfrega na cara dele? Ele sorri igual o gado que ele é. Não interessa. Continue. Mas então, ele fala, sorria, senhor presidente, eles tiram a fotinho. Concorda aqui comigo que essa fotinho não foi tirada pelo Gun? Outra pessoa tirou, certo? Sim, porque, bom, é a foto que aparece em um episódio futuro e uma foto que foi tirada por uma outra pessoa. Então, como que o Gun conseguiu essa foto? Ele teve que ativamente ir atrás dessa foto pra salvar, certo? Sim.
Claro. Nós vamos chegar nesse ponto também, que é um ponto relevante, só pra vocês guardarem na memória. Mas beleza, eles tiram essa fotinha e tal. Aí, no dia seguinte, sei lá, o Gunn vai no conselho estudantil pedir o orçamento, entregar o orçamento do clube de música. E aí, ele fala uma expressão que eu não entendi. Eu não sei o que quer dizer. Que eu também não sei se a gente vai achar a resposta, não. Mas ele entrega o orçamento pro Tim. E aí o Tim ele tá fingindo ainda que ele é rígido e bravo, né? Que ele é contra o Gunn, apesar de não fazer sentido. Então ele tá lá, vou olhar quando eu tiver tempo, não sei o que, sendo assim. Aí o Gunn tá, tipo, rindo da cara dele, né? E aí ele fala, it's itchy. Ele fala 2 vezes, ele fala it's itchy, itchy. Essa é a legenda em inglês. A legenda em português do YouTube da GMM traduz como coceira sarnento. Porque it é algo como coceira, algo que te dá uma alergia, algo desse tipo, né? Aí eu fiquei muito curiosa pra entender o que coceira, né? O que it significa em tailandês, porque com certeza é uma expressão, né? Que é alguma coisa que ele tá zoando a cara do Tim. É nesse contexto que eu enxergo ele tá falando isso. Mas eu não sei o que pode ser. Eu acho que é mais um caso do tipo assim, você vai ter que lidar com essa situação, tipo, aceite. Bom, ficaremos com essa dúvida, então. Se alguém sabe, coloque aí nos comentários pra gente. Obrigada. É isso aí, porque a gente ficou com essa dúvida e eu vou permanecer. A partir daí, o que acontece é, a mãe do Tim resolve tirar os instrumentos do clube de música. Porque fala que eles têm uma dívida pra pagar por causa do prejuízo que deu, né, com a briga, sei lá. Eles têm algum prejuízo aí pra pagar que o clube de música gerou. Então ela resolve recolher os instrumentos do clube de música pra vender, pra poder pagar essa dívida. E aí o clube de música tá sem instrumentos. Aí o Gunn quer a ajuda do Tim pra recuperar esses instrumentos, né, pra achar um jeito. Aí tem até uma imaginação aí do Tim, que a gente comenta depois, mas o que acontece de fato é, o Gunn vai na sala do Tim e fala que ele faz qualquer coisa pro Tim ajudar ele, né? E aí ele começa... A cara do Tim, quando ele fala eu faço qualquer coisa, é maravilhosa. Vocês imaginam? Quer dizer, nós vamos colocar uma foto aí. Mas então, aí ele começa a ser servo do Tim, né? Começa a seguir ele, fazer tudo por ele, tipo... Tá comida na boca, né? Tipo, pelo amor de Deus, massagem. Aí o Tim fica tentando fazer vários cortes com vários outros cursos pra poder gerar verba pra comprar instrumento pro clube de música. E quando o Kajorn fala pra ele, por que você tá fazendo isso? Por que você tá cortando tanta coisa e tal? Ele fala, é pra um clube aí de musical, não sei o que lá. Aí chega o clube da orquestra, né? Falando, nós vamos ter uma viagem pro exterior, a gente foi convidado e tal. E acaba que o Tim não consegue a verba pro clube de música. Aí o Gunn fica com muita raiva. E aí chega o Tilson e pergunta por que o Tim gosta tanto do Gunn, né? Que o Tim pode conseguir qualquer outra pessoa no universo. Quer falar sobre essa cena, mais? Essa cena é muito fofa, gente, porque... Assim, ele pergunta de um jeito... É uma coisa que, tipo, ele vê o Gunn ser, entre aspas, assim, muito ingrato com ele, porque, na verdade, o Tilson, ele sabe de tudo por trás, né? Então, ele sabe o quanto o Tim tá se esforçando e o Gunn não entende, porque ele não percebe. Então, ele só se frustra e acha que o Tim tá fazendo isso pra sacanear ele de alguma forma. E aí, ele sai da vida e aí o Tilson pergunta por que você gosta dele, né? Tipo... Aí a explicação dele é que corta, né, pra uma lembrança dele de como ele começou a gostar do Gunn, que é muito fofa. Mas, assim, não dando detalhes da cena, que inclusive é uma cena muito fofa, porque vai citar na frente que era o aniversário dele, ele tava sozinho e ele foi no restaurante da mãe do Gunn, que é um restaurante que até hoje eu não entendi, vende leite, vende, tipo... Raspadinha? Tipo raspadinha, mas também é um restaurante que vende, tipo, café, bebida assim... né, lanche, enfim. E ele vai lá, mas o ponto alto do restaurante realmente é tipo raspadinha. E o Gunn prepara uma raspadinha pra ele e bota na mesa, né? E o Tim fica tipo, mas eu não pedi isso e tal. E ele, ou seja, o Gunn percebeu que ele estava ali muito sozinho e muito pra baixo e fez algo pra ele, pra tentar animar ele. E aí ele vai cantar. E é uma música muito linda que fala sobre uma pessoa que tá solitária, né? E que encontra uma outra e tudo se torna perfeito e lindo. A letra da música é linda, maravilhosa, incrível, forte, você é maravilhoso, canta tudo, muito maravilhoso. Mas enfim, a cena é perfeita. E aí quando volta pro Tim, o Tilson se sente culpado, que ele fala, cara, tipo,
né? Então, se você gosta dele tanto assim, é que ele acha que o amor da adolescência é uma coisa que não dura, que não vai durar, porque tipo, é só uma fase e pra, tipo assim, se preparar para uma vida adulta que aquilo ali não vai durar. Mas na cabeça do Tim, ele fala, eu depois daquilo, ele foi o único que eu pensei em passar o resto da minha vida. Ou seja, ele pretende, desde o início, de passar o resto da vida dele com o Gun. Não é só um crush, ele é apaixonadíssimo, ele ama o Gun. Independente do Gun amar ele de volta ou não. E aí tem uma fala do Tilson que ficou muito na minha cabeça, que a gente vai falar lá na frente ainda, que ele fala, então, que ele fala que um amor adolescente é como uma vela acesa na chuva. E ele, então, eu vou ser o seu guarda-chuva pra você, tipo, essa chama não apagar. É muito bonitinho, eu sou apaixonada por essa cena. Mas, assim, ela se tornou mais significativa lá na frente, que a gente vai voltar um pouquinho, mas foquem nesse ponto, porque chega lá na frente, eu fiquei com isso na minha cabeça cucada até hoje. A gente vai falar sobre ela de novo. Muitas coisas, tem muitos paralelos nessa série, né? A gente vai assistindo e uma coisa do episódio 1 conecta com uma coisa do episódio 5. Sim, verdade. Mas tá, então aí, depois disso, o Tim contou pra gente porque que ele gosta tanto do Gun, né? Contou pro Tilson, mas pra gente que tá assistindo também. E aí, o clube de música tá com esse impasse. Não tem instrumentos. E agora? E aí o Tim vai pedir ajuda pro pai dele. E o pai do Tim é um personagem que eu gosto muito. Eu gosto muito do pai do Tim. Ele é um escritor que, tipo, às vezes tem dificuldade de escrever, né? E aí, quando ele tá com dificuldade de escrever, ele gosta de cozinhar. Então é um escritor / cozinheiro. Que apoia muito o Tim, né? Ao longo da série, o tempo todo, assim. De um jeito muito despretensioso. Tipo assim, não é uma briga em nenhum momento. Ele apoia o Tim de um modo muito calmo e de um modo muito... É muito acolhedor, assim. Isso. Queria todo mundo ter um pai que fosse igual o pai do Tim, sabe? É realmente um personagem que eu gosto demais. Eu amo o pai do Tim. Eu também. Demais. Porque, assim, a mãe do Tim, eu também gosto dela. Ela tem as suas questões, né? Que ela trabalha ao longo da série, que a gente vai conversar depois também. Mas o pai do Tim é um personagem consistentemente maravilhoso, assim. É um porto seguro mesmo, assim, sabe? Então, eu gosto muito dele. Ele apoia o Tim o tempo todo. Com os instrumentos que a gente vai citar agora, ele apoia. Mais na frente, quando o Tim precisa de ajuda pra convencer a mãe pra dormir na casa dos colegas. Quando o Tim precisa de ajuda pra lidar com a mãe, que é um pouquinho super protetora. O pai sempre tá ali apoiando, tentando mediar de um modo, como a gente disse, muito calmo e muito acolhedor. Mas então, aí ele vai pedir ajuda pro pai dele. E fala, pai, você sabe onde tem instrumentos baratos, né? E descobre que o pai dele ama instrumentos. E tem instrumentos escondidos nas paredes falsas da casa. Olha, isso me pegou muito. Porque, tipo assim, a gente entende que a mãe do Gun, a mãe do Tim é muito protetora. Mas, ou seja, ela não é só tão controladora com o Tim, como ela é com o pai dele também. Porque claramente ele amava a música e ele meio que abdicou disso por ela talvez não aceitar muito ou coisa desse tipo, sabe? Eles dão a entender um pouquinho que é por questão financeira, que tipo assim, ele gasta muito dinheiro com os instrumentos musicais. Chega um momento que eles falam sobre isso. Dão a entender. Mas eles não me parecem ter problemas financeiros, essa família. Mas é a justificativa que eles dão, que a mãe não gosta que ele fique gastando tanto dinheiro com instrumentos. Mas se você parar pra avaliar, tipo assim, avaliando de um modo assim, nada a ver fora do contexto da série, mas assim, se você parar pra avaliar, sendo uma família que não sofre de problemas financeiros, e ele meio que esconde esse hobby dele e tal, e alegando sempre o fato da questão financeira, mas a mãe do Tim, ela meio que não gosta, ela é sempre muito não a favor do clube de música, sabe? É como se ela não gostasse de clube de música, por algum motivo que seja, sei lá, que da vida aconteceu que ela não apoia. Eu não sei se na época da escola o pai também era, tipo, num clube de música e alguma coisa deu errado, eu não sei. Mas tem uma questão que me deixou muito intrigada que não teve resposta. Eu queria muito entender, mas enfim, não vai ter essa resposta. Pode ser essa perspectiva mesmo, de ela não valorizar a música, né? Porque o jeito que ela fala sobre o clube de música é sempre como se fosse algo irrelevante, inútil, como a gente falou, né? Sim, não, e ela pegou os instrumentos do clube de música e vendeu por uma dívida. Tudo bem, eu entendo a perspectiva dela de, eu preciso fazer isso porque eu sou a presidente da escola e eles têm uma dívida, mas, cara, ela tirou o material de trabalho dos caras. Primordial, né? Ela podia ter tentado trabalhar.
fazer algo pra arrecadar a verba, talvez, né? Sim, e ela não pensou, ela simplesmente vamos tirar os instrumentos do clube de música, e eles que se virem, entendeu? Tipo, é por isso que eu fiquei sempre com essa pulga atrás da orelha. Alguma coisa rolou na época que a mãe e o pai do Tim eram adolescentes, alguma coisa desse tipo, mas nunca foi mostrado na série, mas eu fiquei com isso aí pensando, nada sai da minha cabeça que essa mulher não gosta de música. Pode ser, que vida triste a dela. Pois é. Mas então, aí o Tim pede ajuda pro pai, que recomenda alguns jeitos dele conseguir alguns instrumentos. Ele, tipo assim, rouba a guitarra favorita do pai pra levar pra escola, pra ficar abandonada na escola. Eu acho isso tão absurdo, porque o pai ainda fala que é a guitarra favorita dele. Ele pega a guitarra favorita do pai dele e leva pra ficar abandonada num quarto na escola, onde qualquer um pode pegar, quebrar, jogar, desenhar, pichar. É uma escola. Sim. É uma E detalhe, ele vira pro tio e fala, não, eu não tô dando, eu estou emprestando. Não, Emprestando uma guitarra que nunca voltou. Exatamente, eu não vi essa guitarra voltando pro pai dele em nenhum momento. E tipo assim, eu não ia confiar que a guitarra ia ficar bem. Adolescente gosta de, tipo, trollar, né? Vou zoar. Pra eles tipo zoarem e assim, arrebentar aquela guitarra era muito fácil. Só pra corrigir a nossa Não tô falando do clube de música, não. Não Tô é falando uma de outros guitarra. adolescentes. Ah, tá. Não é tipo uma guitarra, é um violão elétrico, mas, enfim, vocês entenderam. É, tô falando guitarra, né? Eu quis dizer Não, violão. eu falei guitarra primeiro, amiga. A pessoa quis corrigir, porque alguma pessoa vai ver e falar, não, mas não era guitarra, não, é um violão elétrico, nós sabemos. É porque falamos guitarra porque tem um plug, enfim, deu pra entender. Eu entendo zero de música. Mas então, aí chegamos agora no Lion, né? Que é o símbolo do Teen na série. Então, todo mundo, quando vai representar os dois meninos, usa uma chinchila, né? Pra representar o Gun, que é o nome da banda. E chinchila é um animal, pra quem não sabe. Você acredita que eu descobri isso com o My School President? Mentira. Juro por Deus. E até hoje não sei falar esse nome. Chinchila. Em português a gente fala chinchila. E lá é chinchilá, né? Chinchilá. É uma coisa assim. Enfim, eu até hoje tenho dificuldade, nem sabia que era um animal. Mas então. É um animal, na minha cabeça, posso estar falando coisa errada? Claro. Semelhante a rato. Posso estar falando coisa errada. Mas Oi? Tipo assim, da espécie, semelhante biologicamente falando. A rato. Eu acho que é. Posso estar falando errado, mas eu ainda tenho uma pesquisa aqui que eu vou comentar que também colaborou com essa teoria. Mas então, aí eles começam a se referir né, ao Teen como Lion, por quê? Porque o Teen começa a encontrar modos do clube de música conseguir os instrumentos, mas ele não quer abertamente mostrar que ele tá apoiando o Gun, porque o Gun odeia ele. E ele tem medo de como que o Gun vai receber. Ele não acha que o Gun vai acreditar nele ou vai receber bem se vier dele, né? Até essa porque iniciativa. o Gun verbalmente, explicitamente falou pra ele, eu não acredito em mais nada que sai da sua boca. Depois que a gente falou, depois que ele não conseguiu a verba, né, pra comprar os instrumentos, o Gun tava sendo servo dele, ele não conseguiu a verba, aí o Gun fica com muita raiva, ele fica com ódio mesmo. Mas então, aí ele resolve criar um perfil, sei lá onde, que é uma fotinho de um leão, e ele tem o nome Lion, e ele começa a dar dicas de onde que o clube de música pode conseguir os instrumentos. Sabe por que ele deu o nome de leão? Não. Eu pesquisei, eu fiquei interessada, porque assim, eu assisti na série, tem uma cena antes que o Gun, tipo, ruge pro Teen. Não sei se você vai lembrar. Que eu fiquei... É muito fofa, e o Teen dá um sorrisinho, tipo, meu Deus, ele é muito lindo, ele é muito fofo. Eu, assim, assistindo. Você, né? Eu fico com vergonha ali. Ai, lindo demais, gente, grita de novo, vai de novo, vai de novo. Mas então, eu fiquei, gente, não é possível que é por causa disso que ele quis colocar Lion, né? Que ele quis colocar leão. Aí eu pesquisei e não é não, graças a Deus. Tem uma fábula que chama O Leão e o Rato. E eu li essa fábula, ela é de criança, né? Curtinha. Vi um videozinho sobre ela. Eu conheço essa fábula. Conhece? Então, é sobre um leão que tinha comido muito, tava dormindo, e aí chega um rato e começa a brincar nele. E aí o leão acorda e ele ia comer o rato, né? Já que o rato tava ali enchendo o saco dele. Só que ele tava cheio e o rato implora muito pela vida dele. Ele fica, por favor, não me come, não me mate. Eu vou te ajudar depois, eu vou fazer algo por você depois. E o leão deixa de comer o rato. Depois disso, o leão tá andando na floresta e ele é capturado numa armadilha humana, assim, uma armadilha de captura de animais.
e fica preso, tipo naquelas redes, sabe? Que Aham. segura os animais. E aí ele fica preso lá, aí os humanos vão buscar ajuda pra poder capturar o leão, né? Tirar ele de lá e matar o leão e tudo. E enquanto os humanos saem, o rato volta e começa a roer a corda pra poder libertar o Sim, ele leão. rói a cordinha do rato pra salvar, do leão pra salvar. Isso, e aí ele salva a vida do leão e aí eles se tornam amigos. Essa é a fábula do leão e do rato. E eu descobri que não é teoria da minha cabeça, tá? Que é dessa fábula. O Jem já falou isso numa entrevista. Então, o Jem, uma vez perguntaram pra ele por que era Lion, e ele falou que a mãe do Tim contava essa fábula pra ele quando era criança. E que ele escolheu o nome Lion por causa disso, porque rato, como eu falei, rato é semelhante a chinchila. Então, né, se tornarem amigos, apesar de tudo. E ele também fala, tanto ele quanto o Force, nessa entrevista, que o Tingan, né, Tingan se ajuda também ao longo da história. Então, que também tem esse aspecto de um estar sempre ele apoiando e ajudando o outro. O que é muito irado, né? Se você parar pra analisar. Porque as pessoas que assistem as séries, elas basicamente elas assistem o que tá só jogado na nossa cara. Elas não param normalmente pra avaliar as pequenas coisas, assim. Tipo, o Lion, pra muita gente, não faria sentido nenhum. Era só o Lion porque ele escolheu o Lion, sabe? Talvez depois da entrevista do Jem, algumas pessoas tiveram algum interesse, mas é muito irado. Tipo assim, a pessoa que dirigiu, a pessoa que escreveu, enfim, que mudou ou que não mudou algo da novel, que eu não li a novel, mas assim, pensou nisso e manteve isso, se teve na novel ou não, ou se foi uma coisa adicionada, mas deixou ali. Então, tipo, se você prestar bem atenção nos detalhes, você consegue enxergar muito além do que aquilo que está sendo mostrado. E isso, pra mim, foi o que pegou em My School President, porque tem muito detalhe. E não parece que tem, mas tem muito detalhe. É um fato, assim, que pra você, é o que você falou, pra você poder achar tem que ir atrás, mas que quando você descobre, faz uma diferença, né? É muito significativo, assim, a Sim, escolha você do... passa a olhar com outros olhos, sabe? Então, como dissemos, o Tim começa a mandar mensagens anônimas sobre a escolha de nome Lion, pro Gun poder encontrar, né, os instrumentos. E chegamos no ponto que eles precisam só da bateria, é o último. Inclusive tem uma cena aqui também que a gente vai citar mais embaixo, mas que o Tim fala uma coisa sem querer, tipo assim, fiquei sabendo que pra você só falta bateria, né? Aí o Gun fica, como que você sabe disso? Né? Ninguém sabe. Como que você ficou sabendo dessa informação? Mas aí o Tilson ajuda o Tim a encobrir e dá tudo certo. Também, vamos confessar, o Gun é bem lardinho. Então... Muita coisa que, pelo amor de Deus, tem cena que a gente precisa comentar. Porque tem umas falas do Tilson que não sai da minha cabeça. Muito maravilhosa. A gente vai chegar lá. Mas então, aí, beleza. Aí eles têm que conseguir a bateria. Pra conseguir a bateria, eles vão tocar num bar. Aí eles vão pra esse bar, se arrumam todos lá, começam a cantar vários covers de várias músicas aí. E é claro, como eu falei, Stalker Team tá vindo aí, o Stalker Team. A gente tem a listinha. Stalker Team tá lá todo de preto, com o bonezinho dele assim, ó, assistindo e observando o Gun enquanto ele tá no palco cantando com a banda. E aí acaba que eles vão ficando, né? Eles cantam por 4 horas nesse bar. E a voz do Gun começa a sumir. Eles fazem muito drama em relação à voz do Gun começar a sumir. Porque não é algo assim que ameaça a sua vida. Mas eles fazem bastante drama de cansaço e o Não, Gun mas, não vai dar amiga, conta. mas eu vou te falar uma parada real agora. Tipo, por ser pai, filha de músico e ter tido banda por muito tempo, apesar de ser um drama, claro, porque é uma única situação, mas quando você tá em formação de cordas vocais, no caso, lembrando que o Tim, ele é um Gun, perdão, ele é um adolescente, então ele tá em formação de cordas vocais e alteração de voz, né? Segundo a série, por ele ser um adolescente, né? Então, se ele forçar muito, ele pode muito provavelmente ter calo na garganta. O que vai prejudicar o canto dele pro resto da vida. Porque é uma parada que você precisa fazer uma operação para melhorar e nunca mais volta a sua voz ao que era antes. Ela nunca vai chegar num ponto alto que ela já tinha. Então, assim, por isso que os membros ficam tão preocupados. Você precisa descansar a sua voz e tal. Fora que, tipo, ele ia ficar demorando pra recuperar, porque ele ia ficar rouco, provavelmente iria ter uma irritação de garganta, enfim, é um drama, claro, mas
fez muito sentido. E claro, eles adicionaram isso daí pra só dar um passo pra próxima cena, que é pra Não, ser fofa. mas tem razão. Eu não entendo de música o suficiente. E ele quer ser cantor profissional, né? Então ele tem que levar a sério mesmo, assim, a voz dele. Mas então, aí ele tá cantando há muito tempo. E aí a voz dele começa a sumir. Então o Tim resolve subir no palco pra cantar junto com ele, pra poder ajudar ele a terminar o show, né? E aqui a gente tem o trauma do Tim. Porque ele tem um trauma de cantar, né? Em público, principalmente. Eu lembro ele. Na verdade, essa cena do trauma dele, eu não sei se é mostrado nesse momento. Não é mostrado. Mencionado depois, né? Mencionado o trauma dele depois. Porque ele sobe num palco com uma segurança, porque na realidade a segurança dele vem, a força que ele tira, vem de querer fazer o Gunn não se esforçar mais. Então, tipo, ele tirou coragem de subir ali no palco e cantar uma música pra aliviar a dor do Gunn, né? Pra poder fazer ele. Hã? E eu tenho uma fanfic desse momento também. Quando ele sobe no. quando ele sobe no palco, inicialmente ele tá nervoso. Dá pra notar que ele tá nervoso. E ele fica olhando pro Gunn o tempo inteiro. Então, olhar pro Gunn na minha fanfic deixa ele mais calmo. Por isso que ele consegue se sentir mais confiante no palco. Ele fica cantando, olhando mas não é fanfic. Não é fanfic. Apesar de que em alguns momentos demonstra que pra ele olhar nos olhos do Gunn, estar muito próximo dele, deixa ele muito nervoso, né? Mas naquele momento ali, ele precisava de um apoio. E se depois, porque no momento que a gente tá vendo, a gente não pensa nisso, mas depois na frente, a gente descobre que ele tem um trauma, e ele subiu ali, e ele passou o momento todo olhando pro Gunn, basicamente, não é uma fanfic não, amiga, de verdade. É um ponto de vista muito correto que você teve. Tipo, ele olha pro Gunn pro conforto mesmo. Pra ajudar ele a passar por aquilo ali. Isso. E ele fica olhando para o Gunn, sabe? Ele não fica olhando pra plateia. Então, foi a minha teoria. Eu acho que ele fica olhando pro Gunn porque ajuda ele a acalmar, assim, e conseguir fazer o que ele queria fazer. Mas vamos contar o trauma, porque eu acho que eu sei que não é contado nesse ponto, é contado na conversa da escada, que a gente vai comentar também. Mas eu acho ele relevante pra gente saber a importância do que o Tim tá fazendo agora. Ele, quando tava na época em outra escola, não na escola que ele tá agora, ele ia participar de se eu não me engano, era um concurso, alguma coisa desse tipo. Era a prova da aula de canto. Isso, verdade. E ele tinha que cantar. E enquanto ele tava fazendo a prova, ele esqueceu as letras da música. E ele foi zoado por um mês na escola por ter esquecido a letra da música. E isso gerou um trauma de palco horrível pra ele cantar em público também. E foi um trauma mesmo, assim, de tipo assim, ele queria sair da escola, ele nunca mais cantou em palco de novo, a mãe dele nunca mais viu ele cantando. Ele fala que é o pior momento da vida dele, né? É esse. Sim. Então, foi algo muito sério pra ele. Verdade, que ele se sentiu mais exposto, assim. Então ele fala muito sério sobre isso. Tipo, porque pra muita gente é uma coisa boba, mas pra ele foi algo que traumatizou de real, assim. Então pra ele subir no palco pelo Gunn é porque é muito amor mesmo. E isso é uma coisa também que a gente vai comentar quando chegar um pouquinho mais pra frente, tipo assim, a importância de você respeitar como uma coisa impacta a vida de uma pessoa, sabe? Pra mim pode ter um impacto pequeno, mas pra você pode ter um impacto grande. Eu tenho que respeitar isso também, sabe? A gente não tava ali naquele momento. E cada dor é uma dor, né, amiga? As pessoas precisam entender isso. E é importante do mesmo modo, né? Se afetou a pessoa tanto assim, é difícil pra ela, né? Mas então, aí eles sobem no palco, eles cantam junto. E qual música que eles cantam junto? Eles cantam a mesma música do primeiro dia lá, que eles conversaram mais quando o Gunn tocou uma música no aniversário do Tim, né? Há anos atrás. Então, eu fiz um videozinho paralelo do Gunn cantando nesse primeiro encontro deles. Não é o primeiro encontro, eles eram na mesma sala, mas é o primeiro dia que eles conversam, né? Tanto que o Tim nem conhecia o Gunn. Ele fica, quem é você? E o Gunn conhecia porque ele era o presidente da sala, né? Tipo assim, não é presidente de turma. De turmas. Então o Gunn conhecia o Tim já. Não, e ele fala, não, eu tô ali, eu fico ali bem atrás, no fundo da sala. Tipo. Então eles cantam essa mesma música. Então eu fiz até um videozinho paralelo do Gunn cantando no bar e depois os dois cantando juntos. E vou deixar passando aí enquanto a gente tá falando dessa cena. Nós estamos no bar, né? É porque a gente falou do primeiro encontro deles e eu me perdi um pouquinho. Mas o momento que a gente tá na história é que eles estão cantando no bar. Sim. Vamos parar aí e conversar rapidamente. Eu queria tanto saber o que o Gunn tá pensando nesse momento que eles estão cantando no bar, porque
É a primeira vez que ele vê o Tim cantando, né? Eu queria saber a primeira reação dele ao ouvir o Tim cantando. E eu também queria saber a reação dele de, tipo assim, pensamentos, que eu digo, né? De estar cantando essa música. Ele lembra claramente dessa música? Porque a minha teoria é que sim. E nós vamos conversar por que eu acho que o Gunn lembra também desse encontro em detalhes. Mas eu acho que ele lembra sim. Mas ele sabe que eles estão cantando essa música que é tão significativa assim? Ou é uma música qualquer? Então, amiga, vou te falar uma coisa que me deixou intrigada nessa cena, porque quando o Tim sobe no palco pra cantar, o Gunn fica meio sem a expressão, sabe? Tipo assim, ele não tem uma expressão de surpresa. Tipo assim, quando o Tim começa a cantar, fica meio que uma incógnita, porque a gente não sabe de fato o que ele tá pensando, né? Então, corta, tem vários momentinhos ali, né, deles dois se olhando. E na minha cabeça, não existe eu acho, não existe uma possibilidade dele não lembrar. Porque, gente, sabe por quê? A gente fala muito do Tim, o Tim. Lembrando que o Gunn foi o primeiro a dar um passo. Porque o Tim nem sabia quem o Gunn era. Uhum. Mas o Gunn já sabia quem era o Tim. Mas poderia ser um dia corriqueiro, assim. Eu não acho, eu concordo com você, eu acho que ele lembra. Mas poderia ser, tipo assim, um dia normal pro Gunn. Ele tá trabalhando, viu o colega de sala, deu um oi e cantou uma música. Né? Não, eu não pra acho que ele consolar fez ele. Não, também pra no consolar sentido ele. de... Não, sim, eu não acho que ele fez no sentido de dar em cima dele. Não. Mas assim, mesmo assim, ele ainda deu um primeiro passo. Eu Mesmo que super tenha concordo. sido. Mesmo que tenha sido sem pensar sobre isso, entendeu? Porque foi isso que fez o Tim se apaixonar por ele. E às vezes as pequenas coisas e os detalhes é que fazem tudo dar certo. Tipo assim, foi isso que fez ele olhar pro Gunn diferente. E tem esse debate, né? Que nós vamos ter. Eu deixei esse debate pro fim. Pode ser, Mari? Pode. Do quem se apaixonou primeiro. Uhum. Porque esse é um debate polêmico. Na verdade, nós duas acreditamos que é o Tim, né? Sim, eu acredito que é o Tim. Mas eu separei argumentos para o outro time que defende que é o Gunn e vou explicar os argumentos deles. Na verdade, eu tenho minhas dúvidas. Assim, eu acredito que é o Tim, mas eu consigo ver porque as pessoas acreditam que foi o Gunn. Entendeu? Eu consegui tem entender. Argumentos, Mari, tem argumentos. Sim, eu sei. Mas então, eu queria muito saber o que ele tá pensando nessa hora. Eu concordo com você. Eu acho que ele lembra, sim. Motivos que eu acho que ele lembra. Tem 3 momentos que é relevante ele lembrar dessa primeira interação deles na loja da mãe dele. Então, o primeiro momento é esse que a gente tá citando. Eles cantam a mesma música, né? Mesma música do primeiro dia. Eles estão cantando no bar de novo. Chance de ser coincidência é muito pequena, né? Assim, muito provavelmente eles lembram dessa música, no mínimo, assim. É uma música que eles lembram que o Gunn já cantou pro Tim. E é uma música que já é significativa pro Tim. Às vezes ele se sentia mais confortável cantando, como a primeira música que ele ia cantar no palco e tudo. Depois, mais pra frente, a gente não tá nessa parte, é spoiler pra quem ainda não viu. Tem a cena que o Gunn tá fazendo raspadinha e o Tim prova, sabe? Uhum. E quando ele tá fazendo isso, o Tim prova a raspadinha, o Gunn tá meio inseguro, assim, sem saber se ele sabe fazer direito e tal. Ele fala que tava muito bom, igual a mãe dele. E aí o Gunn pergunta, tem o mesmo gosto, né, de quando você provou pela primeira vez? Ele fala, tem. Aí o Gunn fala, você lembra do gosto? Ele fala, lembro. Ou seja, o Gunn lembra. Sabe? Tipo assim, essa conversa pra mim é o Gunn falando, eu lembro dessa interação bem, assim, é algo que ele voltou à referência do nada, eles estavam comendo raspadinha. E aí ele de repente citou, você lembra desde aquela época? Sabe? Tipo, como se fosse algo normal. Que aconteceu e ele lembra. Agora, tipo, é claro que as pessoas meio que podem interpretar que a gente tá dizendo isso. Tipo, ele cantou, o Gunn cantou essa música para o Tim. Eu não acho que foi, tipo, para o Tim especificamente, mas porque ele sentiu que era aquela música que no momento ele precisava ouvir, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso, mas assim, Qual ao mesmo dia? tempo... No dia do aniversário do Tim, que ele... É o primeiro contato dos dois, né? Que ele canta aquela música sobre solidão e tal. Eu discordo, eu acho que foi pro Tim. Não, então, é isso que eu tô falando, amiga. Eu não acho que foi totalmente, tipo assim, uma declaração, porque a música é uma declaração, de amor.
Então, assim, eu não acho que seja pro Tim, tipo, estou me declarando, mas era uma música que talvez ele queria que o Tim soubesse, que ele sabia que talvez ele poderia estar se sentindo e precisava ouvir aquilo. Eu acho que foi meio nessa pegada. Mas que não deixa de ser a cena linda e significativa do mesmo jeito. E que por isso ele lembra. De qualquer forma, é uma música muito específica pra ele escolher cantar pro Tim. Porque eu acho que ele escolheu essa música para o Tim. Tipo assim, ele dedica, né? Para pessoas que estão sozinhas e tal. Então, é uma música que ele escolheu pro Tim. E não tô dizendo que ele tava se declarando, não é isso. Mas é uma música, no mínimo, duvidosa. Pra você escolher cantar pra uma pessoa que você tá conversando pela primeira vez. Então, assim, né? É um dos argumentos aí de quem defende que ele se apaixonou por Não, e super faz sentido. Tipo, é como eu falei, eu não acho que foi uma declaração pro Tim, mas ao mesmo tempo é uma música. A música é uma declaração. É. E tem um outro momento também que deixa meio em aberto, né, cara? Se o Gun olhava ou não pro Tim antes, né? Mas vai chegar lá ainda. Eu tô muito curiosa pra essa parte. E só pra fechar, outro momento também que faz a gente pensar, né, nessa questão de se o Gun lembra bem, se foi um momento marcante pra ele também, né? Aquela conversa na loja da mãe dele no dia do aniversário do Tim. A gente falou de estarem cantando a mesma música, né? Nesse momento. A gente falou da raspadinha, né, do nada ele voltar nesse assunto. E na hora que eles estão lá na frente também, no episódio 6, eles começam a responder um questionário juntos. E nesse questionário tem a pergunta: qual a sua melhor lembrança? E o Tim descreve esse dia, né? O Tim sem nomes, sem falar nomes. Mas o Tim basicamente fala que era o aniversário dele, que ele foi pra uma loja, se sentiu sozinho, e o cantor da loja subiu no palco e cantou uma música pra ele. Então, assim, é claro, eu acho assim, sabe, que o Gun sabe nessa hora que ele tá falando dele, né? Mas é porque a reação do Gun também é meio duvidosa, né? Porque ele fala, me fala o nome do cantor aí, me fala onde foi, eu quero saber onde foi. Mas assim, se você parar pra avaliar a personalidade do Gun, ele não é a pessoa que vai falar. Ele vai esperar o Tim falar. Vai. Então, se a gente for olhar por esse lado, é um argumento também de que, tipo assim, ele sabe, mas ele não vai falar que ele sabe. Porque isso aconteceu em outros momentos durante a série, né? Sim, ele tem muito isso marcante nele. Ele fica o tempo todo tentando fazer o Tim falar as coisas, né? Sim. Mas então, seguindo em frente, então, terminou esse bar, conseguiram a bateria, uhul. Eles conversam no fim, né? Tim Gun, eles estão... o Tim tenta passar sem... Na verdade, ele passa na frente do Gun, só põe um bonezinho tampando o rosto, né? E acha que vai dar certo. Já viu ele. O Gun já viu ele cantou com o Gun, mas tudo bem. Na cabeça do Tim faz sentido. Faz sentido, claro. E aí o Gun fala, por que você tá me ajudando, né? Aí, de novo, o Tim fala a mesma coisa, para o bem da escola, né? Ele fala que ele vai ajudar o Clube de Música a ganhar o Hot Wave pra restaurar a reputação da escola. E sobre isso, né, gente? Pois é, e o Gun acredita, porque o Gun é um demente. Porque se for eu... Acredita, Mariana? Você acha que ele acredita? Não acho que ele acredita. Nossa. Pelo amor de Deus. Mas então, aí beleza. Aí, a partir de então, eles estão no mesmo time. Fim, não tem mais briga entre Tim Gun. Quer dizer, não que eles tenham brigado de verdade nunca, né? Mas não tem mais o Tim fingindo ser rígido com o Gun, né? A partir de então, eles estão trabalhando juntos, são um time. Lembrando, mais uma vez, que vocês têm os links de todos os atores, pelo menos da boa parte do elenco, aqui embaixo na descrição para vocês seguirem e darem apoio. E também não deixe de seguir o canal da GMM para dar apoio, tá bom? Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima sexta-feira. Até a próxima, gente. E não esqueçam, por gentileza, de favor, de deixar o like, de compartilhar com quem vocês acham que vão gostar desse tipo de conteúdo, para apoiar o canal da gente que está começando agora. E até a próxima sexta. Beijo! Beijo! แม้พรุ่งนี้ยังไม่รู้จะยังไงจะอะไรแต่ฉันยังคงมีเธอ